18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu e a Karime Leão. Oi, Karime. Estamos juntos, Carlão. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Começo já agradecendo a sua companhia, você que nos assiste nas redes sociais do @18 horas News, no YouTube, também no Instagram. Boa noite, gente. Mix. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, terça-feira. Preparem os bolsos. A conta de luz está mais cara no Amazonas. E o aumento médio de 4,38% já vem na conta de novembro. Por outro lado, o preço da gasolina vem caindo em Manaus e hoje chegou a R$ 4,97. Convivendo com o perigo, Manaus, mais de 190 mil pessoas vivem em áreas de risco. Agora 6:01. Muito boa noite para você em 100,7, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 8 de novembro de 2022 e você confere a partir de agora os destaques do dia aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a energia elétrica no Amazonas está mais cara, hein? O aumento médio de 4,38% foi autorizado já pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, no dia 1º deste mês, Karine. E o reajuste já deve constar na fatura deste mês. Para o consumidor residencial, o aumento vai ser de 3,42% e para as indústrias, 5,71%. Mas antes de cobrar os novos valores, a Amazonas Energia vai ter que resolver pendências junto com a ANEEL. E aí, a Amazonas Energia disse que já está resolvendo essa pendência, Karime Leão. Vamos saber mais detalhes sobre esse reajuste agora na reportagem de Odineia Araújo. A tentativa de reajuste na tarifa de energia vem sendo travada há tempos pela empresa Amazonas Energia com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e já foi inclusive motivo de audiência pública aqui em Manaus no fim do mês de agosto, com a presença de representantes da Amazonas Energia, ANEEL, deputados estaduais, Procuradoria do Amazonas e representantes do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica aqui do estado. Na ocasião, eles discutiram sobre o pedido de revisão tarifária extraordinária. A revisão da tarifa foi solicitada pela empresa em função da alteração da legislação tributária aqui do estado, comprovada pela Lei Complementar número 217/2021. No dia 1º de novembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste tarifário anual de 2022 da Amazonas Energia. O reajuste médio é de 4,38%, dependendo da faixa de consumo, como informa a gerente de comunicação da Amazonas Energia, Gabriela Stocco. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou no processo de reajuste tarifário de 2022 as novas tarifas que deverão ser praticadas pela Amazonas Energia. O percentual médio deste reajuste, calculado pela ANEEL, a ser percebido pelo consumidor, é de uma média de 4,38%, sendo que para os consumidores do grupo A de alta tensão, o índice será de 5,17% e para os consumidores do grupo B, baixa tensão, o índice será de 3,74%. O reajuste só ainda não entrou em vigor porque técnicos da ANEEL constataram que a Amazonas Energia encontra-se inadimplente com suas obrigações setoriais. E o reajuste só poderá ser repassado ao consumidor, segundo a ANEEL, quando a empresa pagar o seu débito. A gerente de comunicação da empresa de energia, no entanto, Gabriela Stocco, disse que não há dívida e que a Amazonas Energia está comprovando que não há inadimplência. Sobre a deliberação da ANEEL de que as novas tarifas, com vigência a partir do dia 1º de novembro, somente poderão ser praticadas quando comprovado o cumprimento da distribuidora em relação às obrigações previstas, a Amazonas Energia comunica que está em tratativas para demonstrar o seu adimplemento setorial junto ao órgão regulador.
O 18 Horas tentou ouvir o Procon Amazonas, Instituto de Defesa do Consumidor, sobre esse reajuste, mas a assessoria de comunicação do órgão disse que o assunto foge da competência do Procon. Também tentamos ouvir o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado João Luiz, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Carlão, mas chega a ser até ironia, né? A empresa Amazonas Energia ter que renegociar débitos junto com a agência e dizer que já pagou. Deve ser difícil ser um consumidor que tem que comprovar que pagou uma conta para resolver seus problemas, não é não, empresa? Enfim, qual consumidor aqui do Amazonas que nunca passou por essa via crucis aí de tentar resolver pendências com a empresa Amazonas Energia, hein? Ironia. Bom, o amazonense a gente paga, né? Uma das tarifas mais caras do país e recebe de volta um dos piores serviços nessa área, tá? Não é à toa que a concessionária é simplesmente odiada pelos consumidores. Gente, as equipes até são assim, recebem vaias quando passam nas ruas, né? A equipe dessa empresa, gente, é muito ódio, mas por que também? Falta qualidade, falta transparência, gente. E todos os consumidores, ninguém gosta de pagar caro por um serviço que não é bem prestado, não é, gente? Sobra incompetência. Com certeza, Karime, esse aumento aí ele é imoral e injusto demais. É uma paulada no consumidor que tanto sofre com a inflação alta dos alimentos e de tantos outros produtos e serviços. Infelizmente, a energia solar, que seria, né, uma alternativa, hoje só é acessível a quem tem muito dinheiro aí, quem tem capital. Bom, por outro lado, Carlão, o preço da gasolina, ó que milagre, gente, vem caindo aqui em Manaus. Hoje eu vi postos vendendo o litro da gasolina comum a R$ 4,97. Karime, finalmente uma boa notícia para nós, né, consumidores. Vale lembrar que a gasolina chegou a ser comercializada aqui em Manaus por R$ 7,59 ainda esse ano, foi no mês de março, Karime. Exato, e depois de atingir esse preço, Carlão, com a redução dos impostos, o valor vem caindo até chegar agora a menos de R$ 5,00, como explica o repórter Hector Silva. O preço da gasolina e do etanol em Manaus caiu. Desde o início desta semana, o litro da gasolina é vendido, em média, por R$ 4,99 nos postos da capital. O etanol é comercializado a R$ 3,59. Em meio ao aumento no restante do país e somente Manaus registrar queda nos preços, o 18 Horas procurou explicações para o novo preço. O economista Orígenes Martins aponta que a batalha entre os postos por clientes é a única explicação. O Manauara viu com uma certa surpresa alguns postos de gasolina com preços um pouco abaixo do preço normal que estava sendo praticado. E a pergunta que se fez logo de imediato é se havia alguma questão de movimento político, se havia uma determinação oficial para esta redução. Na verdade, essa questão dessa redução foi apenas no Amazonas, aqui em Manaus especificamente, e ocorreu por uma questão de concorrência do mercado. O mercado de combustíveis em Manaus é um mercado bastante fechado e quando um posto faz o que um deles fez aqui no Alvorada, que ele baixa o preço para escoar o seu estoque, ele acaba provocando uma atitude igual na maioria dos postos de Manaus. No entanto, o índice Exalc já determinou que a partir da semana que vem teremos um pequeno reajuste da gasolina em 0,06%, do etanol em 0,11%, do diesel tipo S500 0,01% e do S10 também. A última pesquisa de preço foi feita na semana passada.
Os valores foram verificados pela ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, quando foram pesquisados 40 postos em Manaus. O preço máximo encontrado foi de R$ 5,15. O preço máximo do etanol cobrado do consumidor foi de R$ 3,99. Questionada sobre a diminuição dos preços em Manaus, o Sindicombustíveis Amazonas não se pronunciou ao 18 horas. A assessoria de imprensa informou que somente o porta-voz do sindicato pode se pronunciar e que ele estava em uma viagem. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pelo menos é um alívio, né, Carol? Sem dúvida. Porque agora no mês de outubro, Manaus registrou a quarta gasolina mais cara do país, com média de R$ 5,14. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E que é para nós, gente, o preço deveria cair mais ainda, porque isso é bom para o nosso bolso dos brasileiros, e bom também para toda a economia que vai gerando melhor, né, Carlão? Com certeza, Karen Milhão gira mais tranquila, azeita, né, a máquina. 6h11. Oi, como antecipou ontem o programa 18 horas, a desembargadora Nélia Jorge Caminha foi eleita hoje presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. A vice-presidência também vai ser comandada por uma mulher, que é a desembargadora Joana Meirelles. E as duas vão dirigir a Corte de Justiça do Amazonas por 2 anos, 2023 e 2024. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas escolheu na manhã dessa terça-feira a nova diretoria da instituição para o biênio 2023-2024. Foram aclamadas a desembargadora Nélia Caminha Jorge para a presidência da Corte no período e a desembargadora Joana dos Santos Meirelles para a vice-presidência. O desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes ficará à frente da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas. Em 131 anos de história do Tribunal de Justiça do Amazonas, esta é a terceira vez que o Poder Judiciário do Estado contará com uma mulher no comando da instituição. Porém, será a primeira vez que, na mesma gestão, tanto a presidência quanto a vice-presidência da Corte serão ocupadas por desembargadoras. A eleição foi realizada de forma presencial e virtual, sob a condução do atual presidente do Poder Judiciário Estadual, desembargador Flávio Pascarelli. A aclamação, ou seja, sem a necessidade de votação nominal, ocorreu em razão da desistência dos demais candidatos para concorrerem aos cargos de presidente e vice. No caso da Corregedoria de Justiça, apenas Jomar Fernandes havia apresentado inscrição. Ao ser aclamada para assumir o mais alto posto do Judiciário Estadual, a desembargadora Nélia Caminha agradeceu a confiança e disse que vai fazer uma gestão participativa. É uma honra para mim assumir o cargo mais alto da magistratura amazonense. E com a aclamação ainda me sinto mais privilegiada, entendeu? Porque conto com o apoio de todos os meus pares. É uma responsabilidade sem dúvida, mas pretendo fazer uma gestão participativa, de modo que vou contar com a colaboração de meus pares, magistrados, servidores e dos meus funcionários, que estão sempre ao meu lado e considero meu braço direito. A nova vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, a desembargadora Joana Meirelles, disse que a gestão será de entendimento e cooperação. Nós contamos com o apoio de todos os colegas e, com fé em Deus, nós faremos uma gestão, pelo menos não mediremos esforço para que seja uma gestão exitosa e que realmente vá ao encontro da nossa sociedade, que nos busca todos os dias precisando de justiça. Aclamado para o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Jomar Fernandes disse que seu principal foco à frente da Corregedoria será aproximar o cidadão amazonense do Poder Judiciário. Inicialmente é orientar o funcionamento do Poder Judiciário através de ações dos servidores e dos magistrados. Posteriormente, a fiscalização dessas orientações para que a excelência na prestação jurisdicional chegue ao cidadão comum. E depois a fiscalização dessas orientações para que o Poder Judiciário possa dar cobro à sua missão institucional, que é servir ao cidadão amazonense.
Esta será a primeira vez que a administração do Tribunal de Justiça iniciará uma gestão em janeiro. Anteriormente, a posse dos dirigentes ocorria no mês de julho. E para que a posse da nova gestão ocorra em janeiro, foi acertado que nesse segundo semestre de 2022, o tribunal seria administrado por uma gestão de transição, cujos dirigentes são os desembargadores Flávio Pascarelli na presidência, Graça Figueiredo na vice-presidência e Anselmo Chícharo na Corregedoria Geral de Justiça. A cerimônia de posse já está marcada para o dia 2 de janeiro de 2023, em local ainda a ser definido. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A desembargadora Nélia Caminha Jorge nasceu em Manaus em 1963. É formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas. Entrou na magistratura em 1989 como juíza substituta da comarca de Humaitá. A desembargadora Joana dos Santos Meireles nasceu em 1950 e se formou em Direito e Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas e atua como professora de Direito Eleitoral. A magistrada iniciou a carreira como titular na comarca lá de Pauínicari. E o desembargador Jormar Fernandes também é formado em Direito pela UFAM. Ingressou na magistratura em 1986 como juiz em Humaitá e Itacoatiara. Às 6h16, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E o Amazonas voltou a registrar mais de 100 casos de Covid por dia. Nas últimas 24 horas foram mais de 110 novos casos de Covid e 3 mortes confirmadas em decorrência da doença. Pois é, e com esse aumento de número de casos, Carlão, a Prefeitura de Manaus aumentou de 40 para 45 o número de unidades básicas de saúde que oferecem testes rápidos para a detecção da Covid-19. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A BQ1, subvariante da Ômicron associada a um recente aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa, já foi identificada no Brasil e aqui no Amazonas. A subvariante foi sequenciada pela Fiocruz Amazônia no final do mês de outubro. Segundo a Fiocruz, no último dia 20 de outubro, a variante foi encontrada aqui no estado em um sequenciamento do vírus feito pela unidade amazonense da Fundação. Segundo o epidemiologista da Fiocruz, Gésen Orellana, a transmissibilidade da BQ1 é maior do que das outras variantes que já circulam no Brasil. Agora nós temos, além da circulação daquelas descendentes da Ômicron que foram responsáveis pelos recentes aumentos que tivemos agora de casos no Amazonas, já foi detectado no final de outubro de 2022 a famosa variante BK1, né, que é uma variante associada aí a algumas características preocupantes, né? Então essa BQ1 é uma variante que, além de ser mais transmissível do que variantes de preocupação anteriores, como a alfa, a beta, a delta e a gama, ela também tem uma característica bastante preocupante, que é a característica de evadir, de burlar a resposta imune dos indivíduos que foram previamente infectados ou até mesmo daqueles que foram previamente vacinados. Dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde mostram que o Amazonas registrou um crescimento de 15% nos casos de Covid-19 nos últimos 7 dias. Hoje, os sintomas da Covid-19 são similares aos de uma gripe comum. O paciente infectado pode ter coriza, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, dor no corpo, cansaço e febre. E com a alta no número de casos, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou para 45 o número de unidades básicas de saúde que estão ofertando os testes rápidos de coronavírus. Lembrando que o teste rápido de antígeno deve ser solicitado quando os sintomas gripais persistirem em até 7 dias no máximo. Após esse período, o teste não tem eficácia. Para conferir os endereços e horários das unidades disponíveis, é só acessar o site censa.manaus.am.gov.br. A principal recomendação das autoridades de saúde é que você esteja sempre com o calendário vacinal completo e atualizado, incluindo as 2 doses de reforço.
Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse aumento de casos de Covid aqui em Manaus, sobre vacinação, vamos conversar agora com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, secretária, esse aumento de casos e essa nova variante é motivo de todos ficarem alertas e preocupados. Na sua análise, seria o início de uma nova onda? Boa noite, secretária. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes, é um prazer estar falando aqui com vocês. Então, Karine, é o seguinte, de fato nós temos percebido um aumento no número de casos de Covid. Esse aumento também se dá pela sazonalidade, a gente começa a mudar o clima aqui na nossa cidade, a gente entra nesse período chuvoso, onde a maioria das síndromes respiratórias tem uma tendência de aumento. Porém, o que vale ressaltar hoje aqui, eu agradeço o espaço para alertar, é que eu tenho aqui um perfil das internações dos pacientes que estão acometidos de Covid. Então, assim, na nossa cidade de Manaus, eu tenho 75% da população que está internada precisando de UTI, não tem nenhuma dose de vacina. Então, geralmente, o perfil dos pacientes que estão precisando neste momento de uma internação em UTI são pacientes que não têm nenhuma dose de vacina, que no momento eu tenho 6 pacientes, e que 12,5% dos pacientes que precisam dessa internação têm um esquema vacinal incompleto, geralmente com 2 doses somente de vacina, tá? Inclusive em atraso entre primeira e segunda dose. Agora, já as internações em leitos clínicos em Manaus, eu tenho aqui um perfil de 61% das pessoas que precisam de um leito clínico não tomaram nenhuma dose de vacina. Esse é um número que nos preocupa, porque isso acaba que contamina outras pessoas, acaba com que fortaleça o vírus, com que ele se propague e ocorram as mutações. Então a gente aí tem um dado que é significativo em pessoas de atraso de terceira dose, que somam mais de 630 mil pessoas que não voltaram para tomar sua terceira dose, e temos aí em torno de 450 mil pessoas que não foram tomar a sua 4ª dose. Então, assim, é importantíssimo que a gente use esse espaço para fazer conclamar, de fato, a população que está em atraso para que regularize sua carteira de vacinação e fique protegido e proteja outras pessoas para que a gente diminua essa propagação, principalmente nesse período chuvoso. Secretária, lembrando que a vacinação aqui em Manaus, ela já está até para quem tem, liberou até a 4ª, 5ª dose, né? E de crianças também. Então é interessante a gente dar esse alerta para os responsáveis, que levem as crianças a partir de que idade, secretária? Lembra aqui para os nossos ouvintes. Tá, então, o público hoje vacinável é de 3 anos de idade para cima, até o fim da vida. Então, a população vacinável de 3 anos ou mais é estimada em mais ou menos 2.200.000 pessoas, onde eu tenho pessoas que não tomaram nem a primeira dose, não começaram o seu esquema vacinal, uma média de 250 mil pessoas. Tá? As que tomaram a primeira dose somam aí 220 mil, e aí já começam os atrasos a ficarem bem significativos, né? Somando aí o que eu te falei, um número estimado em 631 mil pessoas que estão atrasadas com a sua terceira dose. Então, a gente lembra que a Prefeitura de Manaus é responsável pelas campanhas de vacinação, onde a gente disponibiliza aí
nós temos 171 salas de vacina onde estão disponíveis para vacinação da Covid, 83 pontos espalhados pela cidade, em cada zona da cidade. E como nós percebemos o aumento de casos, nós colocamos em 40 unidades para que se façam a testagem rápida para Covid, né? Então, tem sintomas gripais, precisamos descartar a Covid para ter um melhor tratamento, uma conduta no caso, pode comparecer a uma unidade onde os endereços a gente divulga diariamente no Instagram da Ciência Manaus, nos nossos cards diários que são publicados. E temos aí 40 unidades, lembrando também que nós temos unidades que funcionam aos sábados, e para as pessoas que trabalham o dia todo, que não podem ir durante o dia, nós temos unidades que funcionam até às 20 horas. Okay. Então, a gente pede realmente um comprometimento, é um ato de responsabilidade você procurar a sua vacina e procurar regularizar aí a sua carteira de vacina. Secretária, foi registrado, só para confirmar, um aumento no número de internações e também de morte por Covid-19 aqui no nosso estado? Olha, Carlão, é como eu falei, o perfil das pessoas que precisam de internação hoje é um perfil de pacientes sem nenhuma dose de vacina. O que eu te falei, assim, em Manaus, na UTI internados, nós temos hoje 6 pacientes. O perfil desses pacientes são pacientes que têm alguma comorbidade, e esses 6 pacientes, que somam 75% das pessoas que precisam de leito, não tomaram nenhuma dose de vacina. Os outros 12,5% de que precisam, que estão internados em leito de UTI, estão com seu esquema vacinal incompleto, geralmente no máximo com 2 doses de vacina. E aí, as pessoas que têm essa internação, o perfil são pessoas que têm doenças crônicas, que são pessoas que possuem aí alguma condição de saúde, alguma imunossupressão, que vem aí agravar o caso, principalmente também porque não tem uma dose de vacina ou está com o esquema incompleto. Lembrando também que a 5ª dose já foi liberada para pacientes acima de 18 anos que possuam alguma imunossupressão. As imunossupressões, elas incluem pacientes em tratamento de câncer, pessoas que vivem com o vírus do HIV, transplantados, renais crônicos, pacientes que façam uso de corticoide-terapia em altas doses por longo tempo. Então, temos aí 83 unidades funcionando hoje com a vacina da Covid. Certo, secretária. Lembrando que a gente noticiou agora, né, que aumentaram os pontos de testagem grátis, que é de 40 para 45. Agora, existe, a pessoa tem que apresentar esses sintomas, mas dentro de um período de uma semana, é isso? Porque senão depois ele não consegue, o teste antígeno, não consegue detectar. Passa pra gente a recomendação, secretária, certinho. Olha só. Na verdade, começou com os sintomas gripais, é importante que se procure uma unidade básica de saúde. Por mais que ele esteja no 3º, 4º ou 5º dia, antes de fazer o teste, ele passará por uma triagem, passará pelo médico. O médico, a partir daquela história, porque cada paciente é uma história diferente, será indicado o teste rápido, ou será orientado a fazer conforme cada caso. Ok. Agora, para finalizar, nesse cenário de aumento de número de casos, seria interessante a volta do uso de máscaras e de algumas outras recomendações sanitárias? Olha, Karine, a gente passou, infelizmente, da faixa verde, nós passamos para uma fase amarela. A fase verde é uma fase de muito baixo risco. A fase amarela é uma fase de baixo risco.
Nós não temos até o momento nenhuma recomendação de restrições, porém, as pessoas que têm sintomas gripais, que vão a um local fechado, é aconselhável que se ponha uma máscara, que se tenha os cuidados individuais, né? De lavagem das mãos, uso do álcool, uso de máscara em locais fechados, não que tenha alguma restrição, porém a gente tem visto muitas pessoas gripadas e que o ideal é que proteja os outros também, a si e aos outros, né? Exato, tá ótimo, secretária. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui conversando com a gente. Obrigada. Eu queria só um parêntese para falar para as mães, por favor, para também colocarem as carteiras dos seus filhos em dia em relação a pólio e a penta. Em relação à poliomielite, nós também somos um país vulnerável para que tenha reintrodução do vírus da paralisia infantil e nós precisamos bloquear isso. A gente temos somente aí 69% dessa população vacinada, então a gente pede aos pais que atualizem a carteira de vacina dos seus filhos. Continua, independente de campanha nacional desse tipo de vacinação, a Prefeitura de Manaus segue disponibilizando essas vacinas para as crianças, não é certo, secretária? Sim, em 171 salas de vacina, essas vacinas fazem parte do calendário básico de vacinação de toda criança e adolescente. Ok, tá bom? Tá ótimo, importantíssimo o recado. Muitíssimo obrigada, secretária. Obrigada a vocês, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Conversamos com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Agora 6h31, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, você vai saber de mais um escândalo envolvendo vereadores de Manaus em instantes. 18 horas. Agora 6h31, nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 88%. Olha só, o Rio Negro subiu mais 12 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 17 metros e 26 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. O Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje os dados do mapa das áreas de risco no Amazonas. Os levantamentos apontam que mais de 292 mil pessoas vivem em áreas de risco aqui no estado, Karime. Pois é, e os riscos, Carlão, são identificados, são inundações, deslizamentos, alagamentos e erosões. Aqui em Manaus são mais de 1.600 áreas de risco alto e muito alto. E o mais grave é que existem mais de 190 mil pessoas vivendo em áreas de risco, como explica a repórter Nathalie Moraes. No Amazonas, há 1.957 áreas de risco de desastres ambientais de risco alto e muito alto. A classificação consta no mapa de prevenção de desastres da plataforma de dados do Serviço Geológico do Brasil. Os riscos identificados são inundação, deslizamento, alagamento e erosão. Segundo o mapa, 102.728 pessoas vivem em áreas de risco. A plataforma lista 20 municípios que mais apresentam riscos de desastres naturais. Entre eles, Manaus, Coari, Iranduba, São Gabriel da Cachoeira, Manaquiri e Manacapuru. Só em Manaus, mais de 190 mil pessoas vivem em áreas de risco, como explica o pesquisador em geociências do CPRM, Elton Andreata. A gente mapeou 1.600 setores, foram 121 de risco muito alto, 513 de risco alto e 960 de risco médio, que é só para ficar em monitoramento. Aproximadamente 190 mil pessoas encontram-se nessas áreas de risco, 50 mil moradias. A maior parte das situações de risco são de deslizamento de terras, erosões e inundações, segundo o especialista.
Em Manaus, foram mapeadas áreas de risco médio. Em Manaus é um produto um pouquinho diferenciado, já que a gente mapeou também o risco médio. Então a gente ficou com 121 áreas de risco muito alto, né, mais iminente, com 513 áreas de risco alto e com 900 áreas de risco médio, que tem que ficar em monitoramento. Tá? São áreas diversas, tem áreas de deslizamento de encosta, áreas de erosão, sorocas, né, ravinas, áreas também de inundação e alagamento. O trabalho é feito em parceria com as defesas civis municipais, exclusivamente em regiões onde há edificações de permanência humana, casas, edifícios, hospitais, escolas e estabelecimentos comerciais. Em Manaus, os bairros mais afetados estão na Zona Norte e Leste. Bairros como Grande Vitória, Nossa Senhora de Fátima e Alfredo Nascimento concentram o maior número de ocupações irregulares. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E surge mais um escândalo no uso do cotão pelos vereadores de Manaus. Agora o vereador Elan Alencar do PROS é acusado de destinar R$150 mil da cota para o exercício da atividade parlamentar para seu próprio veículo de comunicação, no caso um blog de notícias. Exatamente, hein, Karime? Os pagamentos foram feitos entre março de 2021 e setembro deste ano, como divulgação de atividade parlamentar. Nos últimos 4 meses, o valor mensal saltou de R$3.900 para R$19 mil. O detalhe é que o blog foi fundado pelo vereador e essa informação está na biografia do próprio vereador no site da Câmara Municipal de Manaus. O site diz o seguinte, abre aspas, depois de fundar e administrar o jornal e portal AM Hoje, Elan Alencar se candidatou ao cargo de vereador da capital, sendo eleito com 3.180 votos, fecha aspas. Vale destacar aqui que o texto é de responsabilidade do gabinete do parlamentar. Karime, o portal AM Hoje é o nome fantasia da empresa JE da Silva Publicidade, fundada em 6 de novembro de 2008. A lei número 437/2016, que regulamenta a cota para o exercício da atividade parlamentar, também chamada de cotão, proíbe contratação de empresa de propriedade do próprio vereador ou de parentes, o que é lógico, né, cara? Exatamente, Carlão. A nossa equipe de reportagem, a gente tentou ouvir o vereador Elan Alencar, mas ele não respondeu aos nossos questionamentos. 2h37, você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia em mais uma edição do 18 Horas. Daqui a pouquinho você confere. Vestibular da Universidade do Amazonas registra alto número de faltosos. No primeiro dia de prova, 25,3% do total de candidatos inscritos simplesmente não compareceram. Detalhes em instantes para você. 18 Horas. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje o nome da senadora Simone Tebet para liderar o grupo que vai discutir medidas para a área social no governo de transição. Isso coloca o partido MDB em posição de destaque no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Karime, hoje à tarde, Geraldo Alckmin criou um conselho político formado por partidos de esquerda e de centro-esquerda. A intenção é discutir as prioridades da transição e os primeiros passos do governo do PT a partir do ano de 2023, o ano que vem. E para falar mais sobre o que está acontecendo no mundo da política lá em Brasília, vamos chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, o MDB passa a ficar no topo da estrutura política do PT. Conta pra gente os detalhes dessa nova composição, Cadu. Boa noite. São almas que se reencontram, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Quem diria, né? O MDB, partido que rachou durante o primeiro turno e lavou as mãos no segundo turno, agora se junta ao PT na construção da engrenagem política que começa a funcionar a partir do ano que vem.
Simone Tebet, a senadora que desafiou os caciques do MDB e colocou a carreira política em risco ao subir no palanque de Lula, agora está colhendo os merecidos frutos. Ela é o nome mais importante do MDB nesse momento no grupo de transição. Ela quem vai elaborar a estrutura dos programas sociais do futuro governo. E está cotadíssima para assumir o Ministério da Cidadania, uma das pastas mais importantes do governo petista. Graças a ela, Karim, o MDB agora tem posição de destaque na estrutura política que está sendo montada. A expectativa também é de que o partido também fique com o Ministério de Minas e Energia. O nome de Eduardo Braga segue quente na Bolsa de Apostas. Outro partido que está se aproximando é o PSD, de Omar Aziz, de Sidney Leite, Marcelo Ramos. O partido espertamente ficou de fora da eleição presidencial e agora vem devagarinho para mais perto do PT. O coordenador da transição, o vice Geraldo Alckmin, encaixou o PSD no Conselho Político de Transição Governamental, Carlão, que você disse, que é formado por representantes de partidos de esquerda e de centro-esquerda que apoiaram a campanha de Lula e de Simone Tebet. Junto com o PSD estão o PSB, o Avante, o PCdoB, o PV, o Partido Rede Sustentabilidade, o PROS e o PDT de Ciro Gomes. Olha como o mundo emborca, né? Você disse, Carlão, como você disse aí, a função desse conselho vai ser ajudar a montar a estratégia de governo. E o PT criou esse conselho também para prestigiar os partidos aliados, que não são poucos, né? Agora, Karim, falando da equipe de transição, Geraldo Alckmin assinou 3 portarias hoje. Uma criando 31 grupos técnicos, outra criando o conselho político e outra definindo a equipe de coordenação. Na área econômica, tem alguns nomes aí de peso, como Pércio Arida, André Lara, Guilherme Melo e Nelson Barbosa, especialistas muito alinhados ao mercado financeiro. São eles quem vão definir a estratégia econômica que vai garantir a continuidade do Auxílio Brasil ou o futuro Bolsa Família no valor de R$600 no ano que vem. E também são eles que vão desarmar a bomba econômica que foi armada aí pelo Paulo Guedes e que vai também definir o valor do futuro salário mínimo, que deverá ser de R$1.320. A área econômica, a área de habitação vai ser coordenada pelo Guilherme Boulos, que é uma liderança forte do PSOL, eleito deputado federal e também eleito o mais bem votado do país, né? A educação vai ficar sob a coordenação do ex-ministro Henrique Paim, que foi lá atrás no governo Lula, também assumiu pastas importantes na educação. E na área de assistência social, essa vai ficar sob o controle de Simone Tebet. Os 31 grupos técnicos vão ser coordenados por Aloysio Mercadante, que foi o coordenador da campanha. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, vai ficar com a coordenação política. A esposa de Lula, Janja, vai coordenar a cerimônia de posse de Lula no dia 1º de janeiro. Lula já está em Brasília, onde vai cumprir a agenda política com as lideranças da Câmara, do Senado, TSE e STF, como a gente falou anteriormente. Ou seja, Karim, a equipe de transição, portanto, agora é um avião lotado que vai subindo do chão, guardando os trens de pouso e ganhando altitude de cruzeiro. Karim e Carlão. Cadu, só para lembrar aqui, destacar aqui, essa área social que foi destinada a Simone Tebet, foi bandeira de campanha dela. Ela falava muito sobre os projetos sociais, sobre programas de combate à pobreza, à desnutrição, combate à fome. Então, nada mais justo, de repente, ela seguir nesse caminho com as propostas dela durante a campanha à presidência da República, né? Isso mesmo, Carmen. Quando eu falei que ela se arriscou, é porque ela jogou muito forte nessa pauta do combate à pobreza e o combate à fome, que são pautas que não têm o apoio dos empresários. Então, quando ela conversou com os empresários, com o setor da indústria e manteve esse discurso de apoio ao combate à fome, né, o combate à miséria, ela não teve tanto apoio assim, de parte dos empresários. Então, agora que ela se aproximou de Lula,
no final prevaleceu a vitória, né? Ela manteve esse discurso, foi até o fim e agora, como eu falei, ela colhe os frutos desse trabalho que ela fez, que foi muito persistente e arriscado, inclusive. Karime e Carlão. Cadu, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, ele anunciou que o Jair Bolsonaro vai ser o presidente de honra do partido. O que isso quer dizer? O PL está seguindo aí com o bolsonarismo raiz? Qual é a situação? Pero no mútil, Carlão. Hoje o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, fez um pronunciamento justamente para nortear os bolsonaristas, diante do silêncio do presidente Jair Bolsonaro, que segue recluso despachando no Palácio do Alvorada. Valdemar da Costa Neto disse que o PL vai ser oposição ao futuro presidente da República e que vai seguir sendo oposição ao comunismo e ao socialismo. E que o PL segue unido como o partido que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados e do Senado. O posicionamento dele foi muito aplaudido pelos parlamentares que participaram dessa coletiva e muitos deles aí da ala evangélica. E sobre Bolsonaro, Carlão, Valdemar da Costa Neto fez muitos elogios e disse que ele vai ser o presidente de honra do partido, com a missão de cultivar, como ele disse, os 58 milhões de votos e também ajudar nas eleições municipais de 2024. E Valdemar da Costa Neto também assegurou que Bolsonaro vai ser novamente candidato à presidência da República em 2026. Vamos ouvir um trecho da fala de Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, que falou sobre a trajetória de Bolsonaro na presidência da República, na avaliação dele. E ao ser questionado se Bolsonaro vai contestar o resultado das urnas, ele disse que só o fará se tiver provas consistentes. Vamos ouvir. O presidente Bolsonaro, ele adquiriu muita experiência. Tanto que ele trabalhava de uma maneira no início do governo e depois ele mudou muito. Ele teve uns tropeços no primeiro 1 ano e meio de governo e depois ele foi adquirindo experiência, porque o Bolsonaro nunca foi um político nato. Bolsonaro sempre foi independente também na Câmara. Ele é um super inteligente, um camarada que tem uma inteligência do outro mundo, mas ele é muito diferente também. E aí ele teve uns tropeços quando começou o governo. Problema de vacina, essas coisas todas. Mas depois ele pegou, adquiriu um rumo bom e conseguiu passar um recado bom para a população e conseguiu melhorar a situação do país, que era tão difícil, ninguém imaginava. Nós nunca imaginamos que o PL, que o presidente fosse chegar num ponto de chegar nesse momento e tá com o país em ordem. O Bolsonaro é o nosso capitão. Nós vamos segui-lo no que for preciso. Ele só vai questionar o resultado se tiver algo real na mão. Se não tiver, ele não vai fazer isso. Ele já deixou claro isso aí. Então nós estamos esperando agora o relatório do Exército amanhã para ver se tem alguma coisa consistente para que ele possa questionar o TSE. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, anunciando que Jair Bolsonaro vai ser o presidente de honra do partido. Agora, Cadu, esse sumiço do presidente não tem tanto não. Hoje ele postou no Twitter dele uma foto dele numa cerimônia, alguma situação, com a bandeira brasileira ao fundo, ele com uma cara muito sério, com um semblante sério, mas ele não escreveu nenhuma legenda. A última vez que ele tuitou alguma coisa foi no último dia 2, né? Quando ele pediu para os manifestantes liberarem as estradas do país. Hoje ele postou no Twitter apenas essa foto, sem nenhuma legenda. Cadu. Karime, que bom que você está informando, porque o Bolsonaro me bloqueou. A equipe dele de comunicação me bloqueou. Tá bom. Na verdade, já tem um tempo aí que a gente acompanha. Acontece. E a equipe de comunicação, ela detecta, né, quem fala mal do governo, quem faz um posicionamento crítico ao governo, ele vai lá e corta. Tem sido assim nos últimos 4 anos. Mas a expectativa, essa última fala de Valdemar da Costa Neto, é sobre esse relatório do Ministério da Defesa, que vai ser entregue amanhã ao TSE. E nos bastidores já se sabe que o documento não contém
contesta o resultado das eleições, mas a questão é o tom que vai ser dado nesse laudo, que pode abrir espaço aí para especulações. É um movimento que está sendo muito aguardado pelos apoiadores de Bolsonaro, Karime, que estão nas ruas protestando contra o resultado das urnas, alegando fraude nas eleições. Então vamos aguardar, porque teremos novidades. Agora, Karime, Carlão, saiu na mídia uma notícia de que os filhos de Bolsonaro, Eduardo e Flávio, procuraram a embaixada da Itália, aqui em Brasília, para acelerar o pedido de cidadania italiana. Flávio foi perguntado sobre o motivo, né? Claro que ele negou se tratar de fuga. Ele disse que deixar o país não é uma opção. Karime, Carlão. Nossa, bom, Cadu, para encerrar, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender os efeitos da medida provisória que adiava os pagamentos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Agora, como é que ficam esses incentivos à cultura? Será que só ano que vem? Por aí. Mas de qualquer forma é excelente notícia para o setor cultural, Karime. Com a decisão do colegiado do STF, que manteve uma decisão da ministra Carmen Lúcia, o governo federal tem até o fim desse ano para fazer a transferência dos recursos. A Lei Paulo Gustavo prevê o repasse de 3 bilhões e 800 milhões de reais aos estados, municípios e ao Distrito Federal para fomentar o setor cultural. Já a Lei Aldir Blanc II tem uma destinação semelhante, só que no valor de 3 bilhões por ano. Essas duas leis, Karime, surgiram a partir da pandemia, mas elas só foram aprovadas e promulgadas após a pandemia, após a fase crucial da pandemia, digamos assim. Os setores de cultura e eventos, que foram os primeiros a fechar e também os últimos a retomar as atividades presenciais, nunca viram a cor do dinheiro público. Então o governo federal editou uma medida provisória que bloqueou o repasse desse dinheiro. Na verdade, fez isso para cumprir o pagamento das emendas do orçamento secreto. Só que essa bucha, como você disse, claro, vai ficar com o futuro governo, Karime. O Ministério da Economia vai apresentar um documento ao STF alegando que não vai ter tempo suficiente para cumprir com a determinação judicial. Então isso aí deve ficar para o futuro governo, especialmente para a pasta do Ministério da Cultura e também ao Ministério da Fazenda. Volto com vocês, Karime Carlão. Valeu. Muitíssimo obrigada, Cadu, pelas informações. Amanhã a gente tem mais detalhes sobre essa equipe de transição do governo, não é? Obrigada, Cadu. Boa noite, exatamente. Bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Agora 6h51, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carlão, agora nós vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Bom, Artemisa, vamos continuar falando das mudanças no secretariado do governo Wilson Lima, porque continuam, né? Paulderney pode assumir a pasta da educação. Pode, Artemisa? Boa noite. Então, Karime, esse é o comentário, né, dos bastidores, que possivelmente Paulderney Avelino assuma, então, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Atualmente, a titular da pasta é a secretária Cuca Chaves, mas ainda não foi batido o martelo sobre a ida de Paulderney para o comando da SEDUC. Se comenta também a ida de Terezinha Ruiz para alguma pasta da Secretaria de Educação. Bom, tanto Paulderney quanto Terezinha já possuem experiências, né, aí como secretários de Educação, só que no município de Manaus. A ida de Paulderney para a SEDUC é de interesse do prefeito, inclusive de Manaus, Davi Almeida, do Partido Avante. Inclusive, Paulderney era secretário municipal de Educação na gestão de Davi. Eu conversei com o prefeito essa tarde sobre como estariam aí as negociações com o governador Wilson Lima, do União Brasil, nesse momento. E qual a pasta, né, do vice-governador Tadeu de Souza, qual a pasta que ele deva assumir? Bom, o prefeito disse que ainda não conversou com o governador sobre o assunto, mas que esse encontro deve ser em breve, né? Já que Davi Almeida aí, após o apoio ao Wilson Lima nessa eleição, deve negociar os acordos políticos firmados durante o pleito. Davi, como já dissemos, né, deve colher os frutos dessa aliança com o Wilson Lima, com foco justamente nas eleições municipais de 2024. Ele pretende aí se reeleger, né? Pretende a reeleição para a Prefeitura de Manaus. E falando em várias mudanças, Karime, eu tenho escutado que haverá muitas, viu, nessa próxima gestão.
principalmente nas secretarias executivas, justamente por causa desses acordos políticos. Além também das assessorias de imprensa, logicamente, com as mudanças nas secretarias, os novos gestores, né, eles queiram aí mudar os assessores, colocar pessoas da confiança deles. Bom, e sobre a possibilidade, nós já falamos aqui sobre a possibilidade de negociação do Coronel Menezes, do PL, ir para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Bom, eu conversei com ele, com o ex-superintendente da SUFRAMA, e ele disse que não houve acordo nenhum com o governador Wilson Lima sobre ele assumir a pasta. Disse ainda que conversou com o governador apenas uma vez após a vitória de Wilson Lima, por telefone, mas que os dois devem se encontrar em breve. Menezes foi enfático, viu, em dizer que não está negociando nenhuma secretaria. Sobre a votação expressiva ao Senado, perdendo por menos de 50 mil votos para o senador Omar Aziz, Menezes confirmou, inclusive, a intenção de concorrer à Prefeitura de Manaus em 2024. Segundo ele, em dezembro, ele viaja para São Paulo para o casamento da filha mais nova dele e, em seguida, vai tirar férias com a família, viu? Só a partir de 1º de março de 2023, Menezes deve, então, começar a pensar nas eleições municipais de 2024. Karime Carlão. E Artemis, o prefeito de Borba, Simão Peixoto, foi denunciado hoje pela deputada Alessandra Campelo por ter ameaçado uma vereadora de oposição. Conta mais essa polêmica aí do prefeito de Borba, Tê. Pois é, Carlão, como você mesmo disse, né, a deputada estadual aí, Alessandra Campelo, do partido PSC, ela denunciou hoje no plenário, né, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, denunciou então o prefeito de Borba, Simão Peixoto. Bem, o que aconteceu? O prefeito de Borba, Simão Peixoto, do PP, no dia da eleição do segundo turno, ele que apoiou aí o senador Eduardo Braga na eleição para o governo do Estado, bom, após a apuração dos votos, Borba deu vitória no município é Eduardo Braga. Então, o prefeito acabou dizendo aí que daria uma ripada nos adversários, inclusive no governador Wilson Lima. E na vereadora de oposição, a enfermeira Tatiana, do PTB. Nós separamos, inclusive, um trecho em que ele ameaça a vereadora de Borba. Vamos, então, acompanhar. Preste atenção. Uma ripada para a vereadora Tatiana. Pra ela respeitar a saúde do município de Borba. Eu vou dar uma ripada no Careco Holanda, meu amigo, porque o time dele aqui lá só é covarde. Do outro lado. Careco, uma ripada em você? 18 horas. Bom, vimos aí então, acompanhamos, né, o prefeito de Borba, Simão Peixoto, em que ele fala que vai dar uma ripada então na vereadora de Borba, a enfermeira Tatiana. A deputada Alessandra Campelo propôs que o prefeito seja investigado e a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, inclusive, vai encaminhar ao Ministério Público do Amazonas a solicitação para a investigação do prefeito de Borba. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, relembrando, ele também foi vítima das agressões do prefeito em setembro deste ano. Bom, e sobre o reajuste aí da ANEEL nas tarifas da Amazonas Energia, que já foi falado hoje aqui no programa 18 horas, o deputado Wilker Barreto, do Cidadania, disse que vai entrar com uma ação contra a Amazonas Energia. Vamos ouvi-lo. Quero aqui fazer uma denúncia, agora uma denúncia de um caso de violência contra a mulher e de violência política. Mais uma vez, o prefeito mais violento do Brasil, que é o prefeito de Borba, o prefeito Simão, ameaçou dar uma ripada, uma lapada em cada pessoa que ele considera seu adversário político. E a vereadora enfermeira Tatiana, que vem sendo ameaçada de que o prefeito vai cassar o seu mandato, foi também vítima dessa palhaçada e dessa violência
absurdo um homem desse a público pegar um pedaço de pau, um cinturão e dizer que vai dar uma rimpada na vereadora Tatiana. Eu acho um absurdo um homem fazer isso contra uma mulher, uma vereadora legitimamente eleita pelo povo de Borba e que ele quer calar. Ele não vai calar a vereadora Tatiana, não vai me calar. 18 horas. Na verdade, nós acompanhamos aí o áudio, né, da deputada Alessandra Campelo, ela falando justamente da denúncia, né, e que o prefeito de Borba precisa ser investigado por causa dessa ameaça da ripada na vereadora de Borba, a enfermeira Tatiana. Horrível, né? Isso, mas eu estava falando vamos justamente... Agora, então, ouvir, né? Vamos ouvir então agora o deputado Wilker Barreto sobre essa solicitação, né? Que ele está falando sobre essa ação que ele está enviando para a ANEEL sobre esse aumento, né? Dessa tarifa da Amazonas Energia. Vamos ouvi-lo então. Para não prejudicar 900 mil pessoas, eu estou oficializando e, na minha opinião, confirmando que é em função da Lei Complementar 217, nós temos o remédio jurídico para tornar sem efeito esta lei e, com isso, desonerar 900 mil famílias que não merecem esse presente de grego no final do ano. Então, eu alertei, participei da audiência pública e agora vem a fatura. Eu espero ter essa informação o mais rápido possível para tomar as devidas providências. 18 horas. Acompanhamos então o deputado estadual Wilker Barreto sobre essa ação que ele deve entrar, né, contra a ANEEL, enfim, a Amazonas Energia. Karime Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas tem quase 1,5 milhão de inadimplentes. Os números são da Serasa. A soma total de todas as dívidas chega perto de 5,5 bilhões de reais. Cada inadimplente deve, em média, R$ 3.600. E em toda a região norte, mais de 5,7 milhões de pessoas estão inadimplentes. Os números mostram a urgência de políticas públicas para facilitar os pagamentos das dívidas de recuperação de crédito. É preciso fazer com que essas milhares de pessoas voltem a ter crédito e a consumir para ajudar a movimentar a economia da região e do país, mas também para facilitar a compra de alimentos e diminuir a fome e a desnutrição. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Tem uma última informação, o STF e o TSE foram informados que militares devem sugerir mudanças na apuração das próximas eleições. As cortes foram informadas das linhas gerais do relatório de fiscalização do sistema eleitoral elaborado pelas Forças Armadas. 7-1, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.